Desde que nascemos, estamos em constante busca de significado, de propósito, dessa versão de nós mesmos que sabemos que podemos chegar a ser. No entanto, ao longo do caminho, muitos de nós nos vemos paralisados, sentimos-nos presos, como se não pudéssemos avançar. Já se perguntou o que realmente está te impedindo? Segundo Carl Jung, essa barreira que parece nos separar da nossa versão máxima não é um obstáculo externo, mas sim um desafio interno, profundo e complexo. Jung entendeu que o ser humano está em constante luta com aspectos de si mesmo que nem sempre são fáceis de enfrentar. Esses aspectos são como sombras que espreitam nos cantos do nosso inconsciente. Embora não os vejamos à primeira vista, sua influência é inegável. A forma como nos comportamos, as decisões que tomamos, as relações que escolhemos e, acima de tudo, como nos percebemos, está moldada por essas sombras internas que nos resistimos a integrar. Pense por um momento em sua vida. Quantas vezes você já sentiu que, por mais que tentasse, não consegue alcançar aquele nível de realização que deseja? Talvez você sinta que falta força, ou que está cercado por obstáculos que não consegue superar. Se observar profundamente, perceberá que o que te impede não está fora de você, mas dentro. As sombras do seu inconsciente estão exercendo sua influência sobre suas decisões e comportamentos, muitas vezes sem que você perceba. Essas sombras não são apenas aspectos escuros ou negativos, como poderia ser pensado. Jung nos ensinou que, muitas vezes, essas partes reprimidas de nós mesmos também contêm os recursos para o nosso crescimento. O que tememos enfrentar, o que preferimos ignorar, pode ser a chave para liberar todo o nosso potencial. E é que, para chegar à nossa versão máxima, não se trata de escapar dessas sombras, mas de enfrentá-las, integrá-las e aprender a viver com elas de forma harmoniosa. Por exemplo, muitas vezes nos bloqueamos por medos ou crenças limitantes que herdamos ou que adotamos ao longo de nossa vida. Talvez você tenha crescido acreditando que não é bom o suficiente ou que não merece alcançar o sucesso que deseja. Essas crenças, embora você não as coloque em palavras todos os dias, estão presentes em cada ação que toma, em cada passo que decide dar. No entanto, essas não são nada mais que sombras que precisam ser reconhecidas. Imagine que, ao invés de lutar contra esses medos, você decide enfrentá-los diretamente. Quando o faz, começa a perceber que eles não têm o poder que você pensava. Não se trata de eliminá-los, mas de entender de onde vêm, por que estão ali e o que você pode aprender com eles. Só então você poderá deixar de viver sob sua sombra, se libertando para avançar em direção à sua versão máxima. É fundamental compreender que, como ensinou Jung, o verdadeiro poder reside no processo de integrar essas partes ocultas de nós mesmos. Quando paramos de fugir de nossas sombras, quando decidimos olhar para dentro com coragem, começamos a desbloquear uma força poderosa que nos permite crescer, evoluir e ser mais autênticos. Você já se sentiu estagnado, como se tudo estivesse contra os seus desejos? É provável que o que realmente esteja te impedindo não seja o mundo exterior, mas sim suas próprias sombras internas. Jung nos convida a fazer uma reflexão profunda. Se continuarmos negando essas partes de nós mesmos, nunca poderemos alcançar aquela versão máxima que buscamos. Ao integrá-las, não só conseguimos nos livrar de seu poder limitante, como também começamos a nos transformar em uma versão mais completa, autêntica e forte de quem realmente somos. A integração da sombra é um processo que requer coragem e paciência. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas é essencial para que você possa avançar em direção à sua versão máxima. Quanto mais você se permitir confrontar esses aspectos de si mesmo que teme, mais liberto se sentirá. E à medida que os enfrenta, sua vida começará a mudar. Enfrentar essas sombras
permite reconfigurar seus pensamentos, suas emoções e suas crenças, criando espaço para novas oportunidades, para novas formas de pensar e, acima de tudo, para uma nova maneira de viver. O que antes parecia um obstáculo intransponível começa a ser visto como uma oportunidade para crescer. E ao fazer isso, você percebe que tudo o que precisa para alcançar sua versão máxima está dentro de você, esperando ser liberado. Essa jornada não é fácil, mas é o único caminho para uma vida autêntica e plena. A chave está em reconhecer as sombras, aceitá-las e aprender a viver com elas. Não como um fardo, mas como uma força poderosa que te impulsiona para a frente. Assim, é como se desbloqueia o verdadeiro potencial da vida. E assim, é como se alcança aquela versão mais poderosa e completa de si mesmo. O caminho para sua versão máxima não está isento de desafios. Enquanto você enfrenta a vida, constantemente está tomando decisões. Algumas te aproximam mais do seu ser autêntico, outras te afastam dele. No entanto, muitos dos maiores obstáculos não são externos. Não são as circunstâncias que te rodeiam, nem as pessoas com quem você interage, nem mesmo as situações que parecem estar fora de seu controle. O principal obstáculo está dentro de você. É aquele diálogo interno, aquelas crenças que te limitam e aquelas emoções reprimidas que ainda governam sua vida sem que você as reconheça. Segundo Carl Jung, o inconsciente tem uma enorme influência sobre a maneira como vivemos, mesmo que não estejamos conscientes disso. Nosso inconsciente armazena toda a informação que reprimimos, nossas experiências não resolvidas e nossos desejos não cumpridos. E embora muitas vezes tentemos ignorá-lo, o inconsciente continua a se comunicar conosco, se manifestando de diversas formas, através de nossas emoções, intuições e, por vezes, até mesmo através dos problemas e dificuldades que enfrentamos. O que acontece quando não ouvimos esse inconsciente? Jung nos alertou que as partes não integradas de nossa psique, como as sombras, não desaparecem simplesmente por ignorá-las. Pelo contrário, elas se intensificam. Quanto mais tentamos suprimi-las, mais poderosas elas se tornam. Essas partes reprimidas de nós mesmos tendem a se infiltrar em nossa vida de maneiras sutis, mas poderosas, nas relações que escolhemos, nas decisões que tomamos e nos padrões que repetimos. Pense em alguma situação recente em que você tenha se sentido particularmente frustrado ou desconectado. Houve algo em sua reação que te surpreendeu ou que parecia desproporcional ao que estava acontecendo? Essa resposta emocional, muitas vezes tão intensa, é uma manifestação direta do que Jung chamava de sombra. Quando algo em sua vida toca uma parte não resolvida do seu inconsciente, essa sombra é ativada e, ao invés de agir de seu ser autêntico, você reage de uma parte não integrada de si mesmo. A maioria das pessoas vive sem ser plenamente consciente das sombras que carrega dentro. Essas sombras se alimentam de nossas experiências passadas, de traumas não resolvidos, de expectativas não atendidas. Tudo o que reprimimos, tudo o que negamos de nós mesmos, vive ali, esperando ser reconhecido. E se não dedicarmos um tempo para ouvir e entender essas sombras, elas continuarão a tomar o controle de nossas vidas, guiando nossas decisões sem que nos demos conta. Este é o ponto onde muitos ficam presos. Encontram-se dando voltas em círculos, repetindo os mesmos erros, escolhendo as mesmas relações insatisfatórias, caindo nos mesmos padrões. Estão tão presos na repetição desses ciclos que esquecem uma coisa fundamental: o poder da autoexploração. Quando você para, quando se permite refletir e olhar para dentro, começa a descobrir que há um espaço dentro de você esperando ser ocupado por algo mais genuíno, algo que realmente o conecte com seu ser essencial. Esse espaço é o que Jung descreveu como a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. A individuação não é um destino, é um caminho.
um processo contínuo de integração das partes dispersas de nós mesmos. O desafio é que, para alcançar esse processo de individuação, precisamos enfrentar as partes escuras da nossa psique, aquelas que temem o rejeição, que estão cheias de inseguranças, vergonha e medo. Mas, em vez de fugir delas, Jung nos ensinou a abraçá-las, compreendê-las e integrá-las. Ao fazer isso, começamos a descobrir que essas sombras não são nossos inimigos. São mestres, guias que nos ensinam algo fundamental sobre nós mesmos. Nos convidam a olhar nos lugares mais escuros da nossa psique para encontrar as peças que perdemos ao longo do caminho. E nesse processo, à medida que confrontamos nossas sombras, descobrimos nosso ser mais autêntico, nossa versão mais completa e livre das limitações que temos carregado. É um caminho de autodescoberta que exige coragem. A vida não vai lhe oferecer um mapa fácil, nem um manual passo a passo para alcançar sua versão máxima. No entanto, o que ela oferece é um convite constante para ser mais consciente, abrir os olhos para o que está acontecendo dentro de você e tomar decisões que o aproximem da vida que realmente deseja. Você já parou para se perguntar o que realmente está te impedindo de avançar? Não se trata dos obstáculos externos, mas dos medos e crenças que habitam dentro de você, das sombras que você não quis enfrentar. O desafio de alcançar sua versão máxima reside na sua capacidade de reconhecer essas partes ocultas, aceitá-las e integrar o que tem negado. O medo é uma das sombras mais poderosas que todos carregamos dentro de nós. E embora muitas vezes tentemos evitá-lo ou escondê-lo, o medo continua a ditar muitas das nossas decisões. Jung sustentava que o medo é uma manifestação da sombra, uma expressão do que não entendemos ou não controlamos. Mas ao enfrentar o medo, ao olhar diretamente para o que nos assusta, descobrimos uma incrível capacidade de transformação. Porque, na raiz do medo, nesse lugar que tanto evitamos, está a oportunidade de crescimento. É verdade que nem sempre é fácil dar o primeiro passo em direção ao autoconhecimento. Muitas vezes, nos sentimos presos na insegurança, temerosos do que podemos descobrir. Mas o que Jung nos convida a fazer é simplesmente dar esse primeiro passo com coragem. A cada passo que damos em direção ao nosso interior, a cada vez que enfrentamos uma sombra, nos aproximamos mais da vida plena que desejamos. E ao fazer isso, começamos a descobrir o que realmente significa ser nós mesmos. Não importa o quão longe você sinta que foi por um caminho errado. A qualquer momento, você pode decidir voltar ao seu centro, tomar o controle da sua vida e se permitir ser quem você realmente é. Esse é o primeiro passo para a autenticidade, para a vida que sempre quis. A chave está em não temer as sombras, mas vê-las como uma oportunidade de renascimento, para se libertar do que já não lhe serve. Agora, convido você a refletir sobre as sombras que pode estar carregando com você. Pense nesses medos, nessas crenças limitantes que têm te freado. Que parte de você ainda precisa ser reconhecida? O que você está disposto a soltar para fazer espaço para o seu eu autêntico? Esta é a pergunta-chave. A vida começa a mudar quando você decide se enfrentar essas sombras, se libertar delas e se permitir ser quem está destinado a ser. Quando você se atreve a enfrentar essas sombras, não está apenas abrindo as portas do seu inconsciente, mas também o caminho para uma maior liberdade pessoal. A liberdade que vem de conhecer seus próprios limites, de aceitar as partes de você que tem medo de mostrar e de se permitir viver sem as máscaras que tem usado para se encaixar no mundo. Essas máscaras, essas fachadas que muitas vezes usamos para agradar aos outros ou para nos encaixar no que acreditamos que se espera de nós, são apenas uma forma de evitar a autenticidade. No entanto, é quando nos libertamos delas que realmente começamos a experimentar a vida com todo o seu poder. Muitas vezes, nos encontramos presos em relações que nos limitam. Pode ser que, por medo da rejeição ou da solidão, escolhemos estar em situações que não nos trazem nada.
Ficamos em relações que nos tiram energia, que nos fazem sentir inseguros ou incompletos, mas seguimos em frente porque tememos o vazio que sentiríamos se as deixássemos ir. Esse é outro aspecto-chave que Jung nos ensinou. As relações que escolhemos refletem a relação que temos conosco mesmos. Se não estamos dispostos a ser autênticos, se não estamos dispostos a estabelecer limites saudáveis e a proteger nossa energia, nos encontraremos presos em um ciclo de dependência emocional. Quando você decide se libertar de relações tóxicas, quando decide colocar em primeiro lugar o seu bem-estar emocional e psicológico, você não está apenas cuidando de si mesmo, mas também está enviando uma mensagem clara para o seu inconsciente. Eu sou digno de amor e respeito, e mereço relações que me elevem. Ao fazer isso, você começa a abrir espaço para novas relações, relações que estejam alinhadas com quem você realmente é, que ajudem você a crescer e que o impulsionem para a sua versão máxima. É importante entender que essa transformação interna não é um processo fácil, nem algo que aconteça imediatamente. Exige tempo, esforço e, acima de tudo, uma vontade inabalável de enfrentar o que você tem evitado. Mas à medida que começa a se libertar das sombras que têm controlado sua vida, você começará a sentir uma sensação de alívio e clareza. As decisões que antes pareciam impossíveis de tomar tornam-se mais fáceis, porque você está agindo a partir de seu verdadeiro ser, de um lugar de autenticidade e não a partir do medo ou da insegurança. À medida que você vai compreendendo e aceitando suas sombras, o mundo ao seu redor também começa a se transformar. As pessoas e as circunstâncias começam a se alinhar com sua energia, e você começa a atrair o que realmente ressoa com você. A sincronicidade, como Carl Jung a chamava, começa a se fazer presente. As situações que antes pareciam caóticas ou desordenadas começam a se encaixar de forma perfeita, como se o universo estivesse respondendo ao seu esforço de ser mais você mesmo. O processo de individuação que Jung descreveu não é uma jornada fácil. É um caminho de autodescoberta que envolve enfrentar as partes mais escuras da nossa psique. Mas também é uma jornada de grande beleza, porque à medida que enfrentamos nossas sombras, percebemos que elas não são algo que devemos nos envergonhar. São simplesmente partes de nós mesmos que precisamos integrar. Quando fazemos isso, não apenas nos libertamos do medo, mas também liberamos nosso potencial mais profundo. Desde que você decide abraçar essa parte de si, uma parte que talvez tenha ignorado durante anos, começa a descobrir uma fonte de poder interno que não sabia que possuía. Esse poder não é o poder do controle, mas o poder da autenticidade. É o poder de viver a partir da sua verdade, sem medo de ser julgado, sem medo de não se encaixar nos padrões da sociedade. É um poder que vem de aceitar cada parte de si, de honrar o seu ser e viver de acordo com seus próprios valores, independentemente do que os outros possam pensar. Quando você vive dessa forma, em harmonia com sua essência, começa a experimentar um sentido profundo de paz e satisfação. Você não sente mais que está se sacrificando pelos outros ou vivendo uma vida que não é sua. Ao contrário, você começa a criar a vida que sempre sonhou, uma vida em que cada dia é uma oportunidade de ser mais você mesmo, de crescer, de evoluir. Esse processo de transformação não é apenas algo que ocorre dentro de você, também se reflete no mundo exterior. Você começa a notar que as oportunidades chegam até você de maneira mais fluida, que as relações que agora escolhe estão cheias de apoio e crescimento mútuo, e que os obstáculos que antes pareciam impossíveis de superar se tornam mais fáceis de lidar. Quando você vive alinhado com sua verdade, o universo parece conspirar a seu favor. É possível que em alguns momentos você sinta que o processo de mudança é doloroso. A dor de soltar o que já não serve, a dor de enfrentar partes de si que tem evitado. Mas essa dor é temporária, e o que vem depois é a libertação.
É o alívio de saber que você deixou ir o que estava te impedindo, o que estava te limitando. É a liberdade de caminhar em direção ao seu propósito com confiança, sabendo que está tomando o controle de sua vida e escolhendo o que é melhor para você. Cada passo que você dá em direção à sua autenticidade é um passo em direção à sua versão máxima. É um passo em direção à vida que sempre quis viver. Uma vida que está cheia de significado, de propósito e de conexão. Porque quando você se permite ser você mesmo, quando decide viver a partir da sua essência mais pura, começa a experimentar a magia da vida em sua forma mais autêntica. Essa jornada de autodescoberta e transformação é o caminho para o seu maior potencial. E embora o processo possa ser desafiador, lembre-se de que cada passo que você dá te aproxima mais da versão mais completa de si mesmo. A chave é não desistir, seguir em frente com coragem, enfrentar as sombras e confiar que tudo o que você precisa para alcançar sua versão máxima já está dentro de você. A vida não se trata de alcançar uma perfeição inatingível, mas de abraçar quem somos em nossa totalidade, com todas as nossas luzes e sombras. Porque no final é essa aceitação que nos permite crescer, evoluir e viver uma vida que realmente nos pertence. É fundamental lembrar que a verdadeira mudança não acontece da noite para o dia, nem é alcançada seguindo as regras de outra pessoa. A verdadeira mudança ocorre quando nos libertamos das expectativas externas e começamos a ouvir e confiar em nossa voz interior. Jung nos ensinou que a transformação real acontece quando paramos de viver de acordo com os ideais impostos pela sociedade e começamos a viver de acordo com nossos próprios valores, nossa verdade interna. Esse é um processo profundo que exige honestidade radical consigo mesmo. Cada vez que você enfrenta suas sombras, cada vez que permite ver as partes de si que reprimiu, está dando um passo importante em direção à reconciliação consigo mesmo. E é aqui que muitas pessoas param. Elas se assustam, sentem que não são fortes o suficiente para enfrentar a verdade. Mas coragem não é a ausência de medo, mas a vontade de seguir em frente apesar dele. Jung nos ensinou que o medo é simplesmente um indicador do que precisamos enfrentar, do que precisamos integrar para continuar crescendo. Cada um de nós tem uma história única, uma narrativa que foi construída ao longo dos anos pelas nossas experiências, nossos desejos e nossas lutas. No entanto, muitas vezes nos identificamos com essa história de forma rígida, como se fosse a única realidade possível. A verdade é que, embora nossas experiências nos moldem, não estamos presos a elas. Temos o poder de reescrever nossa narrativa, de reinterpretar nossa vida de uma maneira que nos empodere, em vez de nos limitar. Se você pensa nas vezes em que se sentiu preso em um ciclo de sofrimento ou insatisfação, provavelmente perceberá que sua própria narrativa sobre si mesmo é alimentada por crenças limitantes. Talvez você acredite que não é capaz de alcançar algo, ou que não merece ser feliz, ou que a vida sempre será difícil. Essas crenças são sombras que estão te impedindo e é hora de começar a questioná-las. Pergunte-se: de onde vêm essas crenças? Elas realmente são suas? Ou você as adotou de outras pessoas, da sociedade, das suas experiências passadas? Quando você se permite questionar essas crenças, abre a porta para a possibilidade de uma mudança profunda. Você começa a ver que aquelas limitações que pensava serem intransponíveis são, na verdade, apenas construções mentais. Jung nos convida a fazer esse tipo de exploração interna para que possamos nos libertar das falsas identidades que criamos. Essas identidades que nos mantêm presos em um ciclo de auto-engano. Ao se libertar das crenças limitantes, ao soltar as máscaras que tem usado, você começa a descobrir uma verdade mais profunda sobre si mesmo. E essa verdade é poderosa. É a verdade de quem você realmente é, sem adornos, sem filtros. Essa verdade é seu ser essencial, sua verdadeira natureza, e é ela que te guiará para a sua versão máxima.
No entanto, esse processo não é linear. Haverá momentos em que você se sentirá perdido, em que duvidará de si mesmo, em que as sombras irão ressurgir. Esses momentos de dúvida não são sinais de fracasso, mas de crescimento. São parte do processo de individuação, o processo de integrar todas as partes de si, até mesmo aquelas que você não gosta, aquelas que te são desconfortáveis. É nesses momentos de escuridão que você mais precisa lembrar que a verdadeira mudança não se trata de perfeição, mas de aceitação e de integridade. Cada vez que você cai, cada vez que enfrenta a dificuldade ou a dor, você está dando um passo mais perto de sua autenticidade. A dor, longe de ser um obstáculo, é um sinal de que algo dentro de você está sendo transformado. Jung entendia que a dor é uma parte necessária do processo de crescimento. Não é um castigo, mas uma oportunidade para liberar o que já não te serve, para fazer espaço para o novo. À medida que avança nessa jornada de autodescoberta, você perceberá que as coisas começam a se alinhar de maneira surpreendente. As pessoas ao seu redor, as experiências que vive, os desafios que enfrenta, tudo começa a ter um propósito mais profundo. Esse é o momento em que você experimenta a sincronicidade, um conceito fundamental no trabalho de Jung. A sincronicidade é a coincidência significativa de eventos que parecem não ter conexão, mas que, na verdade, estão alinhados com seu crescimento e evolução. É como se o universo, ou o inconsciente coletivo, estivesse trabalhando a seu favor, guiando-o em direção ao seu destino mais autêntico. Quando você se alinha com sua verdade interna, as coisas deixam de ser um esforço constante. Você não precisa mais lutar contra a corrente, porque está em fluxo com o que é natural para você. As oportunidades começam a surgir de forma orgânica, as pessoas certas chegam à sua vida no momento certo, e as portas se abrem sem que você precise forçá-las. O mais importante é lembrar que essa jornada não tem fim. Sua versão máxima não é um destino, mas um processo contínuo de evolução. Cada dia é uma oportunidade para continuar se descobrindo, para continuar curando as partes de si que ainda precisam ser integradas e para seguir vivendo em alinhamento com sua essência mais pura. A vida se torna uma aventura de autodescoberta e crescimento constante, e cada passo que você dá em direção à sua autenticidade te aproxima mais da vida plena que sempre desejou. A chave está em não desistir, em seguir em frente, mesmo quando as sombras parecerem grandes demais ou o medo for forte demais. Quando você escolhe enfrentar suas sombras, quando decide viver a partir de seu ser mais profundo, não está apenas transformando sua vida, mas também o mundo ao seu redor. Porque no final, o verdadeiro propósito dessa jornada é lembrar quem você realmente é e viver a partir desse lugar de autenticidade. Este é o momento de dar o primeiro passo. Quais sombras você está disposto a enfrentar? Quais crenças limitantes você está disposto a soltar? Qual parte de si mesmo você está disposto a abraçar? Quando toma essas decisões, você começa a desbloquear uma versão de si mais livre, mais poderosa e mais alinhada com o que realmente deseja ser. Lembre-se, o processo não é fácil, mas é profundamente transformador. E cada passo que você dá te aproxima mais dessa versão autêntica e poderosa de si mesmo. Esta é sua jornada, e o que realmente importa é que você siga em frente com coragem e confiança, sabendo que o melhor está por vir. À medida que avança nesta jornada de autodescoberta, você percebe que a vida não se trata de alcançar uma perfeição inatingível, mas de abraçar sua autenticidade e viver a partir de sua essência mais pura. Jung nos ensinou que ao enfrentarmos nossas sombras, ao integrar as partes de nós que escondemos ou tememos, liberamos uma energia poderosa que nos impulsiona para uma vida mais plena e significativa. E esse não é um caminho de algumas semanas, nem um destino pontual. É um processo contínuo de crescimento, cura e, acima de tudo, aceitação.
Cada dia é uma nova oportunidade para escolher ser mais você mesmo. A verdadeira mudança ocorre quando você decide deixar para trás as velhas crenças limitantes, quando se permite viver sem as máscaras que tem usado para se encaixar ou agradar aos outros. A coragem de ser autêntico é o primeiro passo em direção a uma vida transformada. E embora o processo seja desafiador, o resultado é inestimável. Uma vida cheia de propósito, paz interior e uma conexão mais profunda com o mundo ao seu redor. Este é o momento de tomar o controle da sua vida, não mais viver em função do que os outros esperam de você. É hora de se alinhar com sua verdade interna, de soltar o que não te serve e de abraçar o que você realmente é. No momento em que se permite ser você mesmo, deixa de ser uma vítima das suas circunstâncias e se torna o criador da sua realidade. É nessa autenticidade, nessa conexão com seu ser mais profundo, que reside o poder de alcançar sua versão máxima. Lembre-se de que cada passo que você dá em direção à sua verdade te aproxima mais da vida que realmente deseja viver. Não deixe que o medo, a dúvida ou as crenças limitantes te parem. Hoje é o dia de começar a soltar o que te impede, de abraçar suas sombras, de transformar sua dor em força e de caminhar com coragem em direção à sua autenticidade. Sua versão máxima está esperando para ser descoberta, e a jornada até ela começa no momento em que você decide assumir o controle da sua vida. Se essa mensagem ressoou com você, convido a dar o próximo passo. Interaja com este conteúdo. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem, alguém que também esteja buscando sua verdade ou que sinta estar preso em padrões que já não servem mais. Juntos, podemos criar uma comunidade de transformação onde o autoconhecimento e o crescimento pessoal são o ponto de partida para viver uma vida mais autêntica e plena. Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte-me qual parte dessa mensagem tocou seu coração. Quais reflexões surgiram em você enquanto assistia? Se ainda não se inscreveu, convido a fazê-lo e ativar o sininho para não perder mais conteúdo que te ajudará a viver uma vida mais alinhada com seu ser. Cada vez que você interage, ajuda mais pessoas a se unirem a essa jornada de autodescoberta e transformação. Lembre-se, a mudança começa dentro de você. Você está mais perto da sua verdadeira versão do que pensa. Agradeço por fazer parte dessa comunidade, por compartilhar esse caminho e por se comprometer com o seu crescimento. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, o primeiro passo em direção à sua versão máxima é mais simples do que imagina. Você está pronto para fazê-lo.